Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui é madrugada. Espero que você esteja bem. Comigo está tudo bem. Para essa aula veremos polígonos, né? Essa palavra polígonos vem do grego. Poli significa muitos, vários, e gonos significa lados, ângulos. Então assim temos vários ângulos, vários lados, né? Muitos lados. Meu objetivo com essa aula é realmente compreender, tá? Essa aula é devotada ao número de diagonais de um polígono qualquer, né? Um n-ágono, e veremos alguns exercícios. Nessa primeira parte, 3 exercícios. Eu deduzi, né, essa fórmula do número de diagonais, e o primeiro exercício eu provei por indução, tá? Um método muito útil na matemática. Princípio de indução finita. E os demais relacionado quando eu somo mais um lado, tá? Ou, enfim, né? E aí finalizamos a aula com a fórmula de recorrência, né? A fórmula de recursiva, tá? Então, essa aula, de certo modo, ela é mais detalhada, né? Eu expliquei passo a passo as fórmulas com muita calma, eu não passei correndo, eu fiz com calma realmente, para realmente entender, tá? Então, você vai assustar quando vê o tempo, né? Vai ser 45 minutos de aula, porém é uma aula completa, tá? Então é isso, espero que você curta e que compreenda. Qualquer coisa, deixa um comentário aí. Valeu? Inicialmente, vamos compreender o que são pontos colineares e, por outro lado, pontos não colineares. Então, vamos lá. Considere 3 pontos, A, B e C, no plano. Se o ponto C estiver sobre a reta B, então A, B e C são colineares. Temos uma reta, os 3 pontos pertencendo à mesma reta. Ou seja, A, B e C são colineares, estão alinhados, tá? Então, se o ponto C estiver sobre a reta B, significa que esses 3 pontos pertencem à mesma reta, são colineares. Se não, dizemos que esses 3 pontos são não colineares. Temos a reta B, e aí temos um ponto fora, um ponto C. E aí dizemos que esses 3 pontos não estão na mesma reta, não pertencem à mesma reta, ou seja, são não colineares. Agora considere mais de 3 pontos, ou seja, eu considero mais de 3 pontos. A, B, C, D, até um L aqui. Em ordem, tá? Então eles estão em ordem, um do lado do outro, e de forma que 3 consecutivos não são colineares, tá? Então eu tenho 3 pontos aqui, A, B e C, consecutivos não colineares. E aí os demais aqui, até o L. A figura formada pela reunião dos segmentos AB, BC até o JL chama-se linha poligonal aberta. Então, quando eu faço a reunião dos segmentos, tá? Eu estou ligando os vértices, eu tenho essa linha poligonal aberta aqui. Tá? Os pontos A e L se chamam extremidades ou extremos. Agora, se unirmos as extremidades por um segmento, então obtemos uma linha poligonal fechada, ou seja, fechamos essa linha poligonal. E isso é o polígono, tá? Então eu vou lá e fecho, ou seja, eu uno os 2 extremos por um segmento. Tranquilo? Então o polígono é isso, é uma linha poligonal fechada. Os elementos de um polígono são os vértices, tá? São os pontos A, B, C até o F. Os lados ou arestas, né? São os segmentos que unem os vértices, tá? É a união dos vértices, né? Um segmento, e aí se chamam lados. O perímetro, simbolizado por 2P, vai ser a soma dos comprimentos de todos os lados,
Então, cada lado tem uma medida, e aí quando eu pego e somo todos eles, vai dar um perímetro. Esse 2P significa que quando eu divido por 2, temos o semiperímetro. Então, ao dividir por 2, temos P, ou seja, o semiperímetro. O gênero, galera, é o número de lados, tá? É o N. Agora, o que são vértices adjacentes? Dizer que dois vértices são adjacentes equivale a dizer que, ao ligar o segmento, este segmento é ao lado, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho dois pontos. Se esses dois pontos são adjacentes, então o segmento PQ é ao lado. Ou seja, se o segmento PQ é ao lado, então P e Q são adjacentes. Diagonal é o segmento que une dois vértices não adjacentes, tá? Então, diagonal é um segmento, porém, os dois vértices são não adjacentes, tá? Um não está do lado do outro, tá? Um não é lado, tá? Esse segmento aí não é lado, tá bom? Então, uma diagonal é isso, é um segmento que une dois vértices de tal modo que esses dois vértices não são adjacentes. Então, temos aqui uma linha poligonal fechada, ou seja, um polígono. Os pontos A, B, C até o F se chamam vértices. Ao ligar esses vértices, né, temos os segmentos, e cada segmento se chama lado. O número de lados é o gênero. Ao somar cada medida aqui, obtemos o perímetro, tá? 2P. E ao dividir por 2 temos o semiperímetro, tá? Também temos os lados. Perceba que A, B, esses dois pontos são adjacentes, né? Porque AB é o lado, esse segmento aqui, né, AB, é o lado, perceba isso, ó, um está do lado do outro, ou seja, um é consecutivo, dois vértices adjacentes. Por outro lado, o ponto A e o ponto C são vértices não adjacentes. E aí, podemos traçar uma diagonal. Essa diagonal aqui, tá? Então, uma diagonal vai ser um segmento onde os vértices não são adjacentes, tá? Então, perceba que aqui eu tracei uma diagonal. O ponto A e o ponto C, esses dois extremos desse segmento, não são adjacentes. E o número de diagonais, né? Qual que é o número de diagonais de um polígono? O ponto de partida de um polígono é o triângulo. O triângulo é um polígono de lado 3, ou seja, tem 3 vértices não colineares, tá? E 3 lados. Então, para o polígono de 3 vértices, não há diagonais, tá? Não tem como eu traçar diagonal aqui. Por quê? Porque eu não tenho outro ponto aqui, de tal modo que ele é não adjacente com outro ponto, digamos o ponto A. Então, n igual a 3, a diagonal é 0. Tá bom? Agora, considere o polígono de gênero n igual a 4. Então, temos 4 lados e 4 vértices. Do ponto A, perceba que sai uma diagonal, a diagonal AC. Do ponto B, sai uma diagonal, a ABD. Do ponto C, sai uma, a CA, então volta para o ponto A. Significa que essas duas aqui aparecem duas vezes, se repete. E do ponto D, aparece a DB, ou seja, volta para o ponto B. Significa que essas duas aqui se repetem, aparecem duas vezes. Perceba que as diagonais aparecem duas vezes. AC é o mesmo que CA, é igual. Por outro lado, BD é igual a DB. Em cada vértice sai uma diagonal, tá? Perceba isso, ó, em cada vértice está saindo uma diagonal. Como ao todo temos 4 vértices, então n é igual a 4, então podemos traçar ao todo 4 diagonais. Mas foi contado duas vezes, então se repete. E aí devemos corrigir dividindo por 2.
Significa então que a diagonal vai ser 4 dividido por 2. E isso vai dar 2. Bom, qual a restrição que um vértice tem ao ligar uma diagonal? Então, qual que é a restrição? Digamos o vértice A aqui. Primeiro, ele não pode ligar consigo mesmo, ele não pode sair e voltar nele mesmo, ele não se relaciona. Segundo, não pode ligar com um vértice adjacente, digamos esse vértice aqui, o B, o vizinho dele, à direita. E terceiro, ele não pode ligar com um outro vértice adjacente, o vizinho aqui em cima. Ele não pode ligar com esse aqui, com o ponto E. Então, ao todo, temos que tirar essas 3 restrições. Então, temos menos 3, tá? Então, considere esse polígono de gênero 5. Do ponto A, sai 5 menos 3 diagonais. Por que esse 5? Porque ao todo temos 5 vértices. Então, temos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Só que aí a gente tem que tirar menos 3. Temos essas 3 restrições. Então, sai 5 menos 3 diagonais. Ou seja, sai 2 diagonais, AC e AD. Do ponto B, sai 5 menos 3, 2 diagonais, a ADB, a BD e a BE. Do ponto C, sai 2, a CA e CE. E do ponto D, sai 2, a DB e a DA, 5 menos 3. E por fim, do ponto E, sai 2 diagonais, 5 menos 3, a EB e a EC. Porém, perceba que AC é igual a CA, AD é igual a DA, BD é igual a DB, BE é igual a EB e CE é igual a EC. Ou seja, aparece repetida 2 vezes. Tá? Por cada vértice podemos traçar 5 menos 3 diagonais. Tá? Então aqui eu tenho 2 diagonais, sai de cada vértice. Só que como ao todo tem 1, 2, 3, 4, 5, como esse polígono tem 5 vértices ao todo, então podemos traçar 5 vezes 5 menos 3 diagonais. Porém, perceba que cada diagonal foi contada 2 vezes. Então devemos corrigir. Como? Dividindo por 2. Então a diagonal do gênero 5 desse polígono é igual a 5 vezes 5 menos 3 dividido por 2. Tá? E assim, em geral, a gente deduziu. Então chegamos aqui para o eneágono. Todo eneágono convexo possui exatamente n vezes n menos 3 dividido por 2. Esse n menos 3 aqui vai ser, em cada vértice sai n menos 3 diagonais, tá? Em cada vértice podemos traçar n menos 3 diagonais, tá? Esse n é o número total de lados, tá? Esse polígono aqui tem n lados, tá bom? E esse 2 aqui embaixo, dividir por 2, significa que cada vértice aqui aparece 2 vezes, então corrigimos. Como? Dividindo por 2. Tá? Então, todo eneágono tem isso aqui de diagonais. Em outras palavras, o número de diagonais de um polígono é dn, dn é igual a n vezes n menos 3 dividido por 2. Para a gente compreender essa história de por que divide por 2, em combinatória aparece isso, quando se repete, eu vou pegar a minha mão. Eu vou contar os dedos da minha mão da seguinte forma: 2, 4, 6, 8 e 10. Então eu tenho 10 dedos em uma mão. Está errado, Porém, perceba que eu contei 2 aqui, apareceu o número 2 em um dedo, apareceu o número 2 no segundo dedo, o número 2 no terceiro, o número 2 no quarto, o número 2 no 5. Então significa que em cada dedo apareceu 2 dedos. Então se repetiu 2 dedos em cada dedo. Então para a gente corrigir essa resposta, eu vou pegar o 10 e dividir por 2. 10 dividido por 2, 5. Então em uma mão temos 5 dedos. Exatamente essa lógica.
A gente pega as diagonais repetidas, no caso é 2, e divide por 2, tá bom? Tranquilo? Bom, agora vamos fazer a classificação, né, da região poligonal. Primeiramente, considere essa figura aqui. Essa figura aqui é uma região convexa, porque ao pegar 2 pontos nessa região e ao ligar um segmento, eu vou ligar esse segmento aqui a B, perceba que esse segmento está inteiramente contido nessa figura, ou seja, uma figura convexa. Por outro lado, quando eu pego 2 pontos nessa região e ao ligar esse segmento, perceba que tem um ponto aqui, um ponto que eu vou chamar de P, que ele não pertence à figura. Ele pertence ao segmento, só que ele não pertence a essa região aqui. Então, essa região aqui não é convexa, ela é côncava. Do mesmo modo, essa região aqui, ao pegar 2 pontos e ao ligar um segmento, perceba que tem um ponto aqui, um ponto que eu vou chamar de Q. Ele pertence ao segmento, entretanto, ele não pertence à figura. Então, é uma figura aqui que ela não é convexa, ou seja, ela é côncava. Então, a classificação, né, quanto à região, temos convexa, se sua região poligonal é uma figura convexa, e por outro lado, temos a não convexa, a côncava. Então, em geral, a gente vai trabalhar com essa daqui, com a convexa, tá? Com figuras convexas, tá? Quando um segmento, eu pego 2 pontos nessa região, esse segmento está inteiramente contido nela, como essa figura aqui que eu peguei aqui, ó, ela é convexa, enquanto essas duas aqui não são convexas. Agora a classificação quanto ao número de lados, né, ao gênero. Quando n for igual a 3, temos um triângulo, ou seja, um triângulo é um polígono de 3 lados. Quando n é igual a 4, temos um quadrilátero. Quadrilátero é um polígono de 4 lados. N igual a 5 temos o pentágono, n igual a 6 temos um hexágono, né? O hexágono é um polígono de 6 lados. N igual a 7 temos o heptágono, n igual a 8 o octógono. O octógono, né, é um polígono que tem 8 lados. O n igual a 9 temos o eneágono, é um polígono que tem 9 lados. O 10 decágono, né? É um polígono que tem 10 lados. São nomes engraçados, né? Só que está diretamente ligado com o gênero, tá? 3, né? Triângulo, 4, quadri, 4, penta, né? O Brasil, né, já foi penta, hexa, enfim. 6, né? Pente é de 5, hexa é de 6, hepta é de 7 e assim por diante. O octo, né? O oc é de 8. Eu acho que na química, né, tem esses nomes aqui, na parte da química orgânica, né, aparece um pente, né, enfim. Quando n é igual a 11, temos um decágono, 12 dodecágono, n igual a 5, temos o pentadecágono, penta, de novo remete ao número 5. Quando n é igual a 20, temos o icoságono, tá? Icoságono. O número de lados é 20. E assim por diante, até um enésimo. E aí, eneágono. Bom, galera, agora chegamos à parte prática. Vamos resolver vários exercícios para a gente fixar, né, os conceitos. O primeiro exercício fala o seguinte: prove a fórmula para o número de diagonais de um polígono convexo. Essa diagonal aqui dada por n, né, diagonal de n, é igual a n vezes n menos 3 dividido por 2. A gente viu, né, deduzimos ela, tá? Essa fórmula aqui a gente deduziu. Porém, agora vamos induzir ela. Ou seja, a gente vai usar o princípio de indução finita, né, e sobre o número de lados do polígono, tá? Então a gente vai provar por indução. O princípio de indução finita consiste no seguinte método, tá? Na seguinte técnica. Primeiro, a gente tem, né, o ponto zero, né, o ponto de partida, a base, tá? A base em polígonos é o triângulo. Então, para n igual a 3, triângulos não têm diagonais. E aí, ao substituir 3 aqui, vai dar 0. Então, isso é válido, foi verificado. Agora, vamos fazer uma hipótese de indução.
a hipótese vai ser para um n, o índice n aqui. Se isso for verdade, tá? Então, a tese vai ser para um n mais 1, ou seja, eu vou inserir mais um lado aqui. E ao inserir um lado, como que eu faço isso geometricamente? Eu coloco um ponto. Perceba que, por esse ponto, eu tenho dois segmentos aqui. Bom, de primeira vista parece que eu ganhei dois lados, né? Porém, olha só, esse lado aqui, antes no polígono inicial, ó, perceba que aqui era um polígono, tinha esse lado aqui. Então esse lado aqui, ó, ele desconta com esse aqui. Então na real a gente ganhou um lado. Ganhamos um lado a mais um lado. Então esse lado aqui, que era lado, né, do polígono antigo, descontou com esse aqui. Então esse aqui sai para ganhar um lado, tá? E aí a nossa tese vai ser a diagonal n mais 1, mais um lado. A gente coloca no índice n, a gente coloca o n mais 1. E aí substituindo, a gente tem que verificar que isso é válido. Ou seja, n mais 1 vezes n mais 1 menos 3 dividido por 2, a gente vai verificar isso, tá? Então vamos provar por indução finita que para n igual a 3, eu coloco aqui 3 vezes 3 menos 3 dividido por 2, isso é 0, validou. Agora, se dn é igual a n vezes n menos 3 dividido por 2 é válido, então, dn mais 1, né, ao substituir aqui, né, vou colocar n mais 1 vezes, aí eu abro aqui, n mais 1 menos 3 dividido por 2, tá? Coloquei aqui no lugar do n, coloquei n mais 1. No lugar do n, eu coloquei n mais 1. Menos 3, tá? Dividir por 2 também será válido. E é o que mostraremos, tá? É isso que a gente vai mostrar. Então aqui temos esse novo polígono com mais um lado. Perceba que ao inserir mais um vértice, aumentamos mais um lado, tá? E aí, as diagonais aqui se mantêm, tá? Só que a gente ganhou mais uma diagonal, que era antigamente o lado. Para n mais 1 vértices, temos que, perceba que dn mais 1, as diagonais se manteve, tá? Então, aqui eu tenho dn, se manteve, então permanece dn. Só que agora a gente tem que somar, perceba que a gente tem outras diagonais aqui. Temos n mais 3 menos 3. Então, ganhamos n mais 1 menos 3, tá? n mais 1 são mais um lado, a gente ganhou, só que aí a gente tem que tirar 3. Então, eu posso traçar n mais 1 menos 3 diagonais. E além disso, perceba que aqui, ó, onde eu estou apontando, antes era lado, agora se tornou mais uma diagonal. Ou seja, eu vou ter que colocar essa daqui mais um. Então, eu ganhei mais uma diagonal, tá bom? Então, esse mais um aqui é porque eu ganhei mais uma diagonal, tá? Então, temos isso. dn mais 1 é o que? As diagonais se manteve, né, do polígono antigo, dn, mais n mais 1 menos 3, é o tanto de diagonal que eu posso traçar, mais uma diagonal que a gente ganhou aqui, ó, mais uma, tá? Bom, dn mais 1, então, fica dn mais, bom, aqui 1 mais 1 é 2, menos 3, menos 1. Só que onde dn é o que? É n vezes n menos 3 dividido por 2, tá? Daí, tá? dn mais 1 vai ser o que? Vai ser dn, que é isso aqui, n vezes n menos 3 dividido por 2, mais n menos 1, tá? Agora, galera, é fazer conta. Eu vou colocar aqui tudo no mesmo denominador, ou seja, eu vou multiplicar por 2 e dividir por 2 desse lado aqui, né? Aqui. E aí ficamos com o seguinte. Então, galera, para colocar tudo no mesmo denominador, eu vou multiplicar aqui por 2 e dividir por 2, aqui. E aí temos o seguinte, dn mais 1 é igual, isso aqui, né? n vezes n menos 3 dividido por 2, mais 2 vezes n menos 1 dividido por 2. Agora, eu vou fazer a distributiva. Eu vou distribuir n vezes n ao quadrado. n vezes menos 3, menos 3n, dividido por 2. Mais 2 vezes n, 2n.
2 vezes menos 1, menos 2, dividido por 2. Tá bom? E aí, colocando, né, assim, compacto, né, porque ambos estão no mesmo denominador, temos n ao quadrado menos 3n mais 2n fica menos n, tá? Então, menos 3n mais 2n, menos n, menos 2 dividido por 2. Porém, observe aqui no numerador. Perceba que n ao quadrado menos n menos 2 é o mesmo que n mais 1 vezes n menos 2. Perceba isso, ó. N vezes n é n ao quadrado, n vezes menos 2 é menos 2n, 1 vezes n é mais 1n, então fica menos n, e 1 vezes menos 2 é menos 2. Então perceba isso. E daí, dn mais 1 é igual a n mais 1 vezes n menos 2 dividido por 2. Porém, isso aqui é o mesmo que n mais 1 vezes n mais 1 menos 3 dividido por 2. Ou seja, vimos que dn implica em dn mais 1. E isso é válido, essa implicação, tá? Em símbolos temos que isso aqui inicial, né, a diagonal de n, implica na diagonal mais 1. Tá? Então isso aqui é válido, verificamos. Ou seja, é como derrubar um dominó, né? A próxima peça cai. Então se essa pecinha aqui caiu para n, a próxima peça, né, que é n mais 1, caiu também. Isso aqui é válido, tá? Então a gente acabou de induzir que de fato vale para n, tá? Então essa fórmula é válida. O segundo exercício fala o seguinte: dado um polígono de n lados, que possui dn diagonais, tá? Então tem esse polígono aí com dn diagonais, um PN, né, um polígono de n lados. Qual é o número de diagonais de um polígono com n mais 1 lados? Ou seja, eu vou inserir mais um lado aqui. E aí, como vimos, eu coloco um ponto. Por esse ponto eu posso traçar dois segmentos. Porém, esse daqui, ó, esse lado aqui, desconta desse. Que aí ficamos com um lado a mais. Então aqui, esse lado aqui desconta com esse. E aí ficamos com n mais 1. N mais 1 lados, tá? Então, qual é o número de diagonais desse polígono aqui, com n mais 1 lados? Bom, a gente viu, né, que a diagonal de n mais 1, o número dessa diagonal aqui se manteve, tá? Então, dn aqui se mantém, dn aqui se mantém, é o mesmo. Só que aí a gente ganha mais uma diagonal, que é o lado do polígono antigo. Então, mais 1, mais n mais 1 menos 3, tá? Que é o tanto que eu posso traçar aqui de diagonal, que é n mais 1, e aí eu tiro menos 3, né, que é a restrição. Fazendo a continha, a gente chega nisso. A diagonal de n mais 1 é dada por essa fórmula. dn mais n menos 1. Tá? Porque aqui 1 mais 1 é 2, menos 3, menos 1. O que eu quero perceber com vocês é o seguinte: a gente pode montar uma tabelinha em cima disso aqui. Aqui, na primeira linha, aqui, ó, na linha, a gente tem o número de lados, os lados. E aqui na segunda linha, a gente tem as diagonais. Bom, o lado 13 é o triângulo. A gente conhece que o triângulo não tem nenhuma diagonal, é zero. Esse lado aqui, 4, é o quadrilátero. A gente viu que tem duas diagonais. E aí, perceba que, olha que legal que a gente consegue descobrir as outras diagonais. De que modo, né, que eu consigo? Eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar esse lado aqui, o 13, né, que é o do triângulo. Eu vou pegar o quê? Eu vou somar com esse aqui. Então, eu vou pegar esse aqui mais esse aqui. Ou seja, aqui eu quero descobrir isso aqui, ó, n mais 1. Eu quero descobrir essa diagonal aqui de n mais 1. Então, aqui eu tenho n e aqui o n menos 1, tá? Pela fórmula, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a diagonal de n, que no caso é 2. Vou pegar o 2 aqui. E aí eu tenho que somar
com n menos 1, que no caso é 3 aqui. Tá? Então eu tenho que fazer isso, eu tenho que pegar a diagonal de n, 2, eu pego esse cara aqui que está aqui, mais esse. Tá? E aí eu descubro essa diagonal aqui, do dn mais 1, que no caso é 5, tá? Então perceba o que eu fiz, eu peguei o 3 mais 2, pela fórmula, né? 2 mais 3, né? É 5. E daí eu descubro esse aqui, né? Esse aqui é o... eu vou chamar de n mais 1. Esse aqui de n. E esse aqui de n menos 1. Pela fórmula vai ser o quê? Vai ser a diagonal de n, 5, mais esse aqui, mais n menos 1. 5 mais 4, 9. Tá? Então eu vou pegar o 4 mais o 5, eu vou somar aqui. E o resultado disso vai ser a próxima diagonal, ou seja, 9. Então, galera, perceba que legal. Agora eu consigo essa diagonal aqui, tá? Vai ser o quê? 5 mais 9. 5 mais 9. Tá? Então eu vou pegar o 5 e vou somar com 9. E aí 5 mais 9 é 14. Eu descubro a diagonal do polígono que tem 8 lados, somando 14 mais 6. Tá? Então eu vou pegar esse aqui, 6 mais 14. Ou seja, 6 mais 14, 20. Agora, esse aqui também eu consigo. 20 mais 7, tá? Eu vou somar 20, né, que é a diagonal de n, mais o anterior, mais o lado do anterior, que é 7. 20 mais 7, 27. E por fim, eu descubro essa diagonal aqui. Como? Eu vou pegar o 8 mais o 27. 8 mais 27 é igual a 35. Então, essa tabela ela é muito útil, claro, para um número finito, tá? Para um número geral, a gente usa a fórmula. Só que perceba que se eu querer descobrir a diagonal desse cara aqui, eu vou pegar o quê? Vou pegar esse aqui que eu conheço desse polígono que tem 9 lados, e aí eu vou pegar a diagonal dele e somar com o lado do anterior, tá? E aí eu descubro. Então, vamos fazer um exercício para a gente clarear mais, né? Se aumentarmos 3 lados de um polígono, então o número de diagonais desse polígono aumenta em 36. Então, ao aumentar 3 lados de um polígono antigo, então o número de diagonais desse polígono aumenta em 36. Quantos lados tinha o polígono inicialmente? Quantos lados tinha o PN, né? Então, primeiramente, vamos pegar essa tabela que a gente conhece. A gente acabou de construir ela. Os lados e as diagonais. Perceba aqui, né, que o triângulo tem 0 diagonal, a gente conhece. O quadrilátero tem 2 diagonal. E aí, esse daqui, ó, o próximo, que eu vou chamar de n mais 1, n mais 1, e aqui eu vou chamar de n, e aqui n menos 1. A diagonal de n mais 1 é o quê? Vai ser o 2 mais o 3. Eu somo aqui e aí eu obtenho igual a 5. Tá? Eu pego a diagonal de n mais essa daqui, o n menos 1. Tá? Esse aqui também eu posso obter. Como? Eu vou pegar esse aqui, 4 mais 5. Tá? E aí dá 9. Esse aqui, né, a diagonal desse polígono de 7 lados, vai ser o quê? Vai ser 5 mais 9. Tá? Eu pego esse aqui, a diagonal de n, mais n menos 1. E aí eu vou indo, né? 14 mais 6 é igual a 20. 7 mais 20 é igual a 27. E 27 mais 8 é 35. E assim por diante. Então eu vou indo de cima e vou para o próximo embaixo. Né? Eu vou de cima e vou descendo para o vizinho à direita. E aí eu vou descobrindo as diagonais do próximo polígono.
Então vamos lá, vamos montar, né? Porém, perceba o seguinte, vamos supor que é o polígono de 3 lados, né? Então esse polígono aqui. Então vamos pegar esse polígono de 3 lados, será que é ele? Eu vou aumentar 3 lados, então 1, 2, 3, cair nesse polígono aqui. Bom, será que a diagonal dele aumentou em 36? Não, né? Aumentou em 9, ó. 9 menos 0 é 9. Então não pode ser esse polígono. Então vamos pegar esse polígono aqui, o polígono de 6 lados. Será que é ele? E aí aumentar 3 lados, né? Então eu vou aumentar um lado, 2, 3. Cair nesse novo polígono aqui. Será que aumentou as diagonais em 36? 27 menos 9 é 18, então não aumentou. Então, galera, para a nossa nova tabela, eu vou ter que pegar algo mais para o meio, tá? Então, eu vou pegar aqui na linha os lados, nas diagonais, né, aqui embaixo na segunda linha. Então, eu vou generalizar, né? Eu quero esse polígono aqui, esse polígono eu quero encontrar, né? N, eu quero encontrar esse lado aqui, N. E aí, as diagonais desse aqui eu não conheço, é x, é uma incógnita. Aqui, ó, antes de n, eu tenho um n menos 1, e depois eu tenho um n mais 1, tá? E depois, n mais 2, e aí mais um lado, eu aumentei 3 lados. Tá? Como que eu obtenho essa diagonal aqui, do n mais 1? Como que eu faço, né? Vimos que eu tenho que pegar n menos 1 mais o x aqui. Eu vou pegar esse n menos 1 mais x. E aí eu tenho essa diagonal aqui. Tá bom? Então, n menos 1 mais x, obtemos essa diagonal desse Pn mais 1. Agora, essa próxima diagonal aqui vai ser o quê? Vai ser n mais n menos 1 mais x. Então, essa diagonal aqui vai ser igual a... Vai ser n mais n menos 1 mais x, tá? Foi obtido disso aqui, ó, n mais n menos 1 mais x, tá? E aí eu tenho essa igualdade. Agora, diz que ao aumentar em 3 lados, então o polígono, né, o número de diagonais desse polígono aumenta em 36. Ou seja, eu não conhecia a diagonal, vou chamar de x, e aí aumenta em 36. Ou seja, eu tenho que somar 36. Tá bom? Então, eu somo 36. Então, essa diagonal aqui vai ser isso, vai ser igual a x mais 36. Porém, quem que é isso aqui, né? Isso aqui vai ser o quê? Vai ser n mais 1 mais isso aqui. Então, n mais 1 mais 2n menos 1 mais x, tá? Então, n mais 1 mais 2n, né? Porque aqui n mais n é 2n, menos 1 mais x é igual a isso aqui, a essa diagonal, que é x mais 36. Perceba que o x não vai depender do x, né? O x cai fora, não depende de x. Ou seja, vai depender de n, o número de lados, tá bom? Então, 1 menos 1 é 0, cancela. E aí ficamos com n mais 2n igual a 36, tá? Então, ficamos assim, né? N mais 2n igual a 36. N mais 2n é 3n igual a 36. Passando esse 3 para o outro lado, dividindo, n é igual a 12. Assim, o polígono tinha 12 lados, inicialmente, tá bom? Bom, o terceiro exercício, a gente vai fazer de outra forma, tá? Que envolve a equação do segundo grau, tá? Então, vamos lá. Aumentando o número de lados de um polígono em 3, seu número de diagonais aumenta em 21. Determine o número de diagonais desse polígono. Então, como que eu faço isso, tá? Tente resolver aí, pausa o vídeo e tente resolver. Você poderia usar aquela tabelinha, né, que a gente construiu, só que também poderia usar o seguinte raciocínio. Seja Pn um polígono de n lados, tá? Então, aqui eu tenho um polígono de de n lados. Agora, Pn mais 3 é o novo polígono de n mais 3 lados. Tá? Então, eu coloco 3 lados a mais aí. Então, eu coloco 3 pontos e a gente ganha 3 lados.
queremos encontrar a diagonal de n, tá? Bom, o Pn tem a diagonal de n vai ser igual a n vezes n menos 3 dividido por 2. Enquanto que Pn mais 3 vai ter a diagonal de n mais 3, né? Vai ser igual, aumenta em 21, ou seja, significa que eu vou ter o dn mais 21, aumentou em 21, tá bom? E daí, eu vou colocar aqui no lugar de n, n mais 3, tá? No lugar de n eu vou colocar n mais 3 vezes n mais 3 menos 3 dividido por 2. E aqui dn é n vezes n menos 3 dividido por 2 mais 21. Tá? Bom, aqui o que eu vou fazer? Aqui eu vou multiplicar por 2 e dividir por 2 aqui. Coloquei esse aqui no mesmo denominador 2. Então temos aqui, né? Aqui 3 menos 3 é 0, então fica n mais 3 vezes n dividido por 2, igual a n vezes n menos 3 dividido por 2, mais 42, né, que é 2 vezes 21 dividido por 2. Bom, agora vamos fazer a distributiva. Então perceba que por essa segunda forma, envolve mais operações algébricas, tá? Tem que fazer mais continha, enquanto aquela lá era mais tranquilo, né, mais legal. Então aqui, n ao quadrado mais 3n dividido por 2, igual a n ao quadrado, né? Menos 3n dividido por 2, mais 42 dividido por 2. Bom, aqui tem tudo 2, vou multiplicar tudo por 2, e aí esse 2 cancela, tá? Fica tudo 1, cancela. Então perceba a série de continhas que eu tenho que fazer. Ficamos com n ao quadrado mais 3n, aqui, igual a n ao quadrado menos 3n mais 42. Bom, esse n ao quadrado é igual aqui, então subtraindo em ambos os lados ele cancela. Eu vou passar esse menos 3 aqui, n, para o outro lado, então somando, ficando com 3n mais 3n igual a 42. Ou seja, 6n é igual a 42, daí n é igual a 7. Então, eu vou ter que jogar na diagonal de 7, igual a 7 vezes 7 menos 3 dividido por 2. E aí ficamos com 7 vezes 4 dividido por 2, que é 2. 7 vezes 2, 14. Assim, o número de diagonais do heptágono, né? Heptágono é o polígono que tem 7 lados, é de 14, tá bom? Porém, fazendo daquela primeira forma, né? Coloquei segunda forma, pela tabelinha. Perceba que a gente tem a tabelinha, tá? Então eu tenho aqui essa tabela de lados e diagonais. Eu tenho esse polígono aqui, PN. Eu quero descobrir essa diagonal, X, né? É a incógnita. Somando mais um lado, esse aqui é o PN mais 1, né? Eu somo mais um lado, e aí o PN mais 3, acontece o seguinte: ao somar 3 lados, né, ao colocar mais 3 lados, aumenta em 21 as diagonais, ou seja, vai ser x mais 21. Tá? Então, o que acontece? Eu encontro que n mais 1 mais 2n menos 1 mais x, somando isso aqui, é igual a x mais 21. Então aqui o x cancela, e aí o 1 com menos 1 é 0. Ficamos com 3n igual a 21. E daí de cara encontramos que n é igual a 7. Então, a tabela a seguir ilustra o polígono de lado 7. Perceba que antes dele, o n menos 1, o polígono é o 6, né? O número de lados é o 6. A gente conhece esse polígono aqui. A gente viu ele. Esse aqui, o próximo vai ser o polígono de n mais 1, vai ser o octógono. O próximo vai ser o 9, o próximo vai ser 10. Ó, olha ele aqui. O polígono de 6 lados tem 9, tá? Tem 9 diagonais. Olha aqui, o polígono de 7 lados vai ser o quê? Vai ser 5 mais 9, 14. Tá? Polígono de 10 lados
vai ser o quê? Vai ser 8 mais 27, 35. Então, galera, o número de diagonais, conhecendo essa tabela, vai ser 14, tá? Então, aqui vai ser 14, tá bom? A gente conhece esse aqui. Enquanto que esse aqui vai ser 35, tá? Enfim. Então, assim pela tabela fica mais tranquilo, tá? Não precisa fazer aquelas continhas, né? Aquelas manipulações algébricas. Para finalizar, a gente tem a fórmula recursiva. A fórmula recursiva vai ser o quê? Vai ser o que a gente encontrou. Aqui, ó, dn mais 1 igual a dn mais n menos 1. E o ponto de partida vai ser o polígono que tem lado de 3 em diante. Então, n vai ser maior que ou igual a 3. Tá bom? Então, essa fórmula recursiva, basicamente, foi construída daquele seguinte modo, né? A gente insere mais um lado, aí as diagonais se mantêm, tá? Ao colocar mais um lado, as diagonais de n permanecem, só que aí eu ganho mais uma diagonal, né? E isso aqui, né, foi feito, tá? E o ponto de partida é n maior que ou igual a 3. Tá bom? Então essa é a primeira parte da aula. A seguir a gente vai ver ângulos, tá? Ângulos internos, ângulos externos e alguns exercícios a mais, tá bom? Então até a seguir.